Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Christos voskresit. Christos anesti. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Queridos amados cristãos ortodoxos, estamos a meio da festa. Que festa? Meio da festa de Pentecostes. Há 25 dias atrás celebramos a gloriosíssima e radiante Páscoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E daqui a 25 dias celebraremos o Santo Pentecostes. Significa que estamos na metade dos 50 dias que celebramos esses jubilosos tempos festivos, onde Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Evangelho narrado nesses dias, nesses domingos, neste período pascal, vem através do Evangelho de São João mostrar-nos os maravilhosos prodígios e milagres que ele realizou durante sua vida, com os símbolos da água, do vinho e todos esses mistérios salvíficos que estão contidos nos domingos que nós celebramos, o domingo de Tomé, a confissão de Tomé, do Theanthropos, Deus verdadeiro e Deus homem, Deus verdadeiro homem, as mirófras com toda a sua mística para a condebilidade e fraqueza humana que são compensados pela graça de Deus que manifesta exatamente na debilidade humana, o domingo do paralítico que vimos ontem, há poucos dias atrás, no último domingo, o domingo da Samaritana que se aproxima, o domingo do Cesto de Nascença, e então migraremos para aquilo que é o Pentecostes. Estamos na metade desse ciclo festivo, há 25 dias de que passou a Páscoa e antes de 25 dias de Pentecostes. E hoje essa igreja, nessa quarta-feira, a quarta-feira que exatamente é o 25º dia após aquilo que é a Páscoa do Senhor, nos dá a festa chamada meio Pentecostes ou semi-Pentecostes. Significa essa festa? Nessa festa de muitas coisas que comemoramos, os mistérios insondáveis, nós hoje comemoramos aquilo que é a festa chamada Festa de Águia Sofia, aquela maravilhosa catedral que foi destinada, por exemplo, quando a sede da sede de Constantinopla, quando Bizâncio foi renomada como a sede da cidade de Constantino, ele dedicou toda a cidade àquilo que era a Santíssima Theotokos e Virgem Maria, mas a catedral, a basílica gloriosa que foi ali estabelecida, foi dedicada à Águia Sofia, a santa sabedoria de Deus. E essa é a festa que hoje comemoramos, a Pentecostes, uma festa maravilhosa onde comemoramos a santa sabedoria de Deus. O que é a santa sabedoria de Deus? A santa sabedoria de Deus é senão uma pessoa buscada e amada pelo coração, a segunda pessoa da Trindade, o Logos, nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Que é essa festa que nós comemoramos hoje, o meu Pentecostes. A Águia Sofia, a santa sabedoria de Deus, a sabedoria viva, a sabedoria eterna, incriada, hipostática do Pai. A própria voz do Pai, sua sabedoria, na qual tudo foi criado. Tudo existe, o racional e o irracional, tudo nessa sabedoria existe, subsiste, se move, é sustentado. Toda a criação do universo, as coisas criadas, as coisas racionais ou irracionais, não importa o que sejam, toda a ordem bem estabelecida do universo, do cosmos, subsiste nessa santa sabedoria do Pai, sua palavra. Quando tudo foi feito por esta palavra, tudo se move para essa palavra, desde o princípio e até o fim, todas as coisas são regidas e subsistem por causa desta palavra, desta sabedoria. Essa sabedoria não é diferente do que os pagãos acreditavam e sondavam através de seus próprios enigmas e consciência. A sabedoria de Deus, a Águia Sofia, não é algo impessoal ou simplesmente humano que rege a natureza. Ao contrário, essa inteligência superior, invisível, que até os pagãos percebiam que jazia organizando a natureza de uma maneira completamente holística, não é algo impessoal, nem também uma energia, um poder cósmico qualquer, nem tampouco é algo humano. Trata-se da própria sabedoria eterna, incriada e hipostática de Deus. É por isso que quando nós vemos o que é a sabedoria de Deus, entendemos que é todo este poder energético, hipostático, mas também pessoal uma vez. A segunda pessoa da Trindade, o Logos, é o que rege e mantém o universo. E esta festa que nós hoje comemoramos. Essa sabedoria é tão grande que é impossível que nós possamos colocá-la em palavras se ela, através de suas energias, não fosse articular em palavras acessíveis aos homens a sua própria inacessibilidade, a sua incognoscibilidade. E como nós chegamos a compreender resquícios daquilo que é a sabedoria insondável de Deus? Porque Ele mesmo se revelou. Se revelou através de seus profetas, através dos patriarcas, através de suas alianças. Mas no final, no auge dos tempos, essa mesma sabedoria, essa pessoa, a segunda pessoa da Trindade, a santa sabedoria de Deus, a palavra do Pai, a sua luz, o seu brilho, o seu esplendor, a sua imagem, hipostaticamente falando, se revelou através da encarnação, se fez homem, veio na plenitude dos tempos completar toda a sua doutrina, toda a sua revelação divina. A revelação de Deus chegou à plenitude através da santa sabedoria de Deus, uma pessoa divina,
que encarnou e se fez homem. E essa sabedoria é tão grande que até os seus inimigos tremiam diante dessa sabedoria e ficavam mudos diante daquilo que era o seu poder. Porque não era a sabedoria vinda dos homens. Ao contrário, como nós vimos no Evangelho de hoje, quando Nosso Senhor estava diante de seus inimigos na sinagoga, subindo à meia festa de Pentecostes, após ter curado o paralítico de 38 anos que jazia diante da piscina de Betesda, imediatamente vai ao templo e começa a ensinar e a pregar. E seus inimigos começaram a ficar perplexos com a sabedoria e disseram: como pode ser? Isso não é o filho do carpinteiro? Não é esse que sem estudos? De onde vêm essas palavras? E mesmo que eles tentavam contradizer o nosso Senhor, todos os seus inimigos jamais tinham argumentos para conseguir contrapor ao nosso Senhor. Os inimigos de nosso Senhor, devido a essa sua sabedoria não ser humana, não ser do mundo, mas ser uma sabedoria eterna e criada, nosso Senhor provocava seus inimigos apenas dois movimentos. Eles não podiam contrapô-lo, não podiam jamais nem pensar como hesitariam nosso Senhor e suas palavras. Eles só podiam dois movimentos, seus inimigos. Ou fechar os ouvidos para não escutar aquilo que ele dizia, a sua santa sabedoria, ou eles poderiam também querer simplesmente não aceitar e não viver a sabedoria. E é por isso que os inimigos ficavam completamente irados, ficavam completamente perplexos e ficavam tão indignados que resolveram matá-lo. Porque a sabedoria de Deus era insondável para os seus pensamentos. E como haviam burlado a lei de Moisés, através de armadilhas e todo tipo de truques e adulterações daquilo que era o Torá, quando o nosso Senhor começava a pregar, a doutrina de Moisés novamente foi irrigada com a santa sabedoria, que estava sedenta devido às falsas às seitas dos fariseus, dos saduceus, dos samaritanos. Todas aquelas doutrinas estavam adulteradas, mas o Filho do Homem, a santa sabedoria de Deus, insondável, pôde agora revivificar para os judeus aquilo que era a verdadeira doutrina de Moisés. E os seus inimigos eram pegos de calça curta, assim digamos, e não tinham o que dizer, ao ponto de ficavam tão irados que queriam matá-lo. E quando, certa vez, no próprio Evangelho que hoje lemos, os próprios enviados dos seus inimigos, nós continuando o Evangelho de João, vemos que os fariseus ficaram tão indignados com a santa sabedoria de Cristo, não sabiam de onde vinha aquela sabedoria, que não era humana, nunca haviam ouvido aquelas palavras que quebravam a sua adulteração da lei de Moisés, que enviaram pessoas para capturar e matá-lo. E quando voltam, perguntaram aos fariseus: o que aconteceu que vós não trouxestes ele preso? Acaso vós também fizeste seus discípulos? E eles responderam: desculpe-me, é que nada pode contrapor as palavras desse homem. Os seus próprios inimigos enviados para matá-lo não podiam com ele. Apenas no momento correto onde ele voluntariamente se entregou pela cruz, é que os seus inimigos puderam tratar de tocá-lo. Se não fosse voluntariamente, como ele mesmo disse, bastaria que eu chamasse 12 legiões de meu pai, me enviaria e eu estaria completamente ileso. Mas eu voluntariamente foi dado a vocês poder sobre o Filho do Homem. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, vemos que hoje essa festa maravilhosa que celebramos nos dá muitos mistérios insondáveis. Os fariseus ficaram indignados porque nosso Senhor acabou de realizar um grande milagre, especialmente no sábado. Qual foi esse milagre que nosso Senhor havia realizado no sábado e agora correu para a festa? A meio da festa de Pentecostes, naquela ocasião, nosso Senhor então parou e havia, no sábado anterior, curado um paralítico, que 38 anos estava jazendo, infelizmente, na piscina de Betesda. E seus inimigos ficaram indignados e não aceitaram esse fato. Por quê? Porque foi curado no dia de sábado. E isso, segundo a adulteração do Talmud, que havia sido colocado contrapondo a lei do Torá, havia dito que era a maneira de guardar o sábado era descanso absoluto e total. E nosso Senhor então diz que negativo. Não era isso que significaria guardar o sábado. E então nosso Senhor desmantela os seus inimigos, dizendo: acaso quando tens um boi, uma vaca, um cabrito, todo o seu rebanho, acaso atas a boca deste animal em dia de sábado, não lhe dar de comida nem de beber, ou se ele cai em um buraco, não irá soltá-lo? É isso que diz a lei de Moisés, e ficavam calados. Outro momento, o Senhor pegou-os em sua própria mão, dizendo: a lei de Moisés manda que o homem seja circuncidado ao 8º dia. Se esse 8º dia cair no sábado, acaso para cumprir a lei de Moisés em um ponto,
descobrirão no outro, não circuncidando ele no oitavo dia. É claro que se esse oitavo dia cai no dia de sábado, ele ia circuncidar este homem. Então, como pode dizer que no sábado é um dia apenas de descanso total? E os inimigos ficavam irados, não sabiam o que fazer com o nosso Senhor, estavam correndo o risco de rapidamente cair por terra. O mundo dos fariseus estava sendo colocado de cabeça para baixo pela santa sabedoria de Deus, insondável, inefável, a qual nenhum homem pode contrapor. Apenas, como eu disse, pode escolher não escutar ou se fechar completamente e negar essa sabedoria para si mesmo. Mas contrapor, contra-argumentar é impossível, porque são palavras e sabedoria eternas incriadas. A própria sabedoria do Pai revelada na segunda pessoa, o seu Filho, o seu Logos, o seu Verbo. E é por isso, meus amados queridos irmãos cristãos ortodoxos, que os fariseus poderiam aceitar qualquer coisa. Por exemplo, se Nosso Senhor tivesse curado o paralítico na Galileia, talvez deixariam passar. Mas ele curou o paralítico há 38 anos, estava jazendo na piscina de Betesda, exatamente no pórtico de Salomão, exatamente naquilo que era a piscina das ovelhas. E em Jerusalém, isso era inadmissível. Se ele tivesse realizado esse milagre estupendo em outras partes da Judéia, da Samaria, da Galileia, era uma coisa, mas realizaram um milagre assim, ousadamente, em dia de sábado, dentro de um dos pórticos de Jerusalém, dentro da piscina de Betesda, publicamente, para que todos vissem. Nisso seus inimigos disseram, vamos matá-lo. Chegou a hora de matá-lo. E até enviaram pessoas para capturar, e eles voltaram dizendo, desculpe, nada podemos fazer. Esse Senhor é poderoso, só a sua palavra nós trememos e caímos, e não há nada que possamos apoiá-lo em relação ao discurso, porque ele sempre está à frente de nós, em sua santa sabedoria, em sua águia Sofia. E diante dessa questão toda, nos perguntemos, mas nosso Senhor, portanto, quantas vezes admoestou os fariseus, saduceus com milagres, com obras, com prodígios, com paciência, mais em relação aos fariseus, especialmente a eles, seus inimigos, que adulteravam a lei. Nosso Senhor, de propósito, sempre estava admoestando-os de maneira grave, de maneira direta, com prostitutas, com publicanos, com chefe de publicanos, com ladrões, nosso Senhor, pecadores. Nosso Senhor sempre era amável e usava de palavras doces. Mas, curiosamente, para esse tipo de gente que adulterava a lei, nosso Senhor não media palavras. E chegava a chamá-los de raça, víboras, quem vos ensinou essas coisas? Eis que não passar de sepulcros caiados. E por que nosso Senhor agia dessa maneira com eles? Porque eles estavam negando-se. Conscientemente havia adulterado a lei de Moisés. Especialmente em relação à questão do sábado. Nosso Senhor os apoiou, mostrando que não era esse o entendimento que Moisés havia deixado e recebido do próprio Deus, dele mesmo, que havia dado a lei ao receptor da lei, o próprio Moisés, o legislador. Quem foi que deu a lei a Moisés? O próprio Logos. A santa sabedoria de Deus havia colocado em palavras articuladas aquilo que era eterno e inacessível em palavras, os mandamentos. Os mandamentos só foram revelados porque pela energia de Deus incriada, aquilo que é inacessível à razão humana, os mandamentos que eram místicos do paraíso, escritos no coração do homem, foram escritos agora pelo dedo de Deus numa pedra, devido à dureza do coração do homem, que devido ao pecado e iniquidade já não conseguia nem ler o seu próprio coração. Então aquelas coisas que eram misteriosas e místicas foram colocadas agora em letras. E essas letras foram os mandamentos. E quando se diz guardar o dia santo, guardar o sábado, a lei de Moisés não havia dito em nenhum local que guardar o sábado significaria simplesmente, ou seja, cumprir o sabá, significaria descanso absoluto. Não. Absolutamente não era isso que significava guardar o sábado. O que significaria então guardar o sabá? Cumprir o sabá. Nosso Senhor mostrou para eles que a verdadeira compreensão de guardar o dia santo, guardar o sábado, significava santificar o sábado. Em primeiro local, sim, ir ao templo em primeiro lugar, adorar ao Deus verdadeiro, mas logo em seguida sair do templo, da sinagoga, para realizar obras de misericórdia. E é por isso que nosso Senhor disse, acaso, qual é a maior obra de misericórdia do que curar um paralítico que estava 38 anos aguardando a cura? Como podeis dizer para mim que isso é quebrar o sábado? Novamente, se o homem no oitavo dia necessita ser circuncidado, não circuncidareis, quebrareis a lei de Moisés por guardar o sábado? É isso que fareis? Claro que não. Como então, comparado a isso,
não é correto em dia de santificar o sábado, não curar um paralítico. Ao mesmo tempo, se o teu boi cai no buraco dia de sábado, só porque sábado irás descansar e deixarás ele morrer? Claro que não. Irás atar a boca do teu boi e não irás comida e bebida no dia de sábado? Claro que não. Quanto mais esses que são mais do que bois. É claro que, portanto, Nosso Senhor veio mostrar que guardar o sábado significava santificar o sábado. E não tem nada a ver com não fazer nada. Ou ficar provavelmente como um fariseu. Ou seja, completamente atado, sem nada a fazer em dia de sábado. Isso é uma adulteração da lei de Moisés. Agora, quando nós dizemos que nós vamos santificar o dia, como nós santificamos uma pessoa, um dia ou um tempo, um momento, alguma coisa, um local? Como se santifica um local, uma pessoa, um momento, um tempo? Fazendo e cumprindo os mandamentos. Quando nós queremos santificar uma pessoa, um local ou um momento, nós cumprimos os mandamentos. Aquela pessoa cumpre. Cumprimos naquele momento. Ou cumprimos os mandamentos em algum local. É assim que se santifica algo, alguém ou alguma coisa. Cumprimos os mandamentos. E o que são os mandamentos? Não só a vontade de Deus? A vontade de Deus eterna e criada que se revelou através de seus mandamentos? O que pode ser maior e mais semelhante que a vontade de Deus do que apenas realizar a sua própria mentalidade? E qual é a mentalidade de Deus? Qual é a vontade máxima de Deus? Misericórdia e compaixão. É por isso que apenas o Filho do Homem, quando encarnasse, a santa sabedoria, quando encarnasse, apenas ela teria o poder de que nenhum homem poderia ter, de no sábado realizar obras de misericórdia e compaixão de maneira plena, da sua plenitude. Porque nenhum homem teria o poder de curar um paralítico de 38 anos e até fabricar olhos para cegos, e realizar tudo isso, curas maravilhosas de misericórdia como o Filho do Homem. Ele veio cumprir na plenitude máxima o sábado. E é por isso que somente nós podemos cumprir o sábado quando estamos participando da vida em Cristo, da vida no Filho do Homem. Isso se dá pelo poder, pela energia que os sacramentos, pela força brutal que os sacramentos dão para que eles participem deles através da vida sacramental da Santa Igreja Ortodoxa. Fora isso, quem pode dizer que cumpre o sábado? Quem santifica e guarda o dia santo de maneira a fazer infinitas e plenas obras perfeitas de misericórdia? Nenhum de nós. Agora, novamente, santificar um dia, santificar o sábado, guardar o sábado, guardar o dia santo, significa ir ao templo adorar a Deus e em seguida, imediatamente, sair para realizar obras de misericórdia. E é por isso que Nosso Senhor revirou o mundo dos fariseus de cabeça para baixo. Eles já não sabiam o que fazer e estavam, portanto, tomando a última medida, que seria tentar matá-lo, porque tudo foi desmantelado. Todo aquele mundo falso dos fariseus, pelas palavras da Águia Sofia, da Santa Sabedoria de Deus, foram completamente levados à vergonha e à exposição de suas más e falsas doutrinas. Portanto, cumprir o sábado significa guardar esse dia. De que maneira? Não fazendo nada? Não. Indo ao templo, adorando a Deus em primeiro lugar. E logo em seguida, saindo para realizar obras de misericórdia, as quais são a própria vontade de Deus. Santifica-se o dia, santifica-se o sábado, fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus máxima é que nós realizemos obras de misericórdia e compaixão, como Ele mesmo é misericordioso. Sede santos como o vosso Pai Celestial é santo, sede misericordiosos como o vosso Pai Celestial é misericordioso. Agora perguntemos nesse ponto, queridos amados seus ortodoxos, qual é o motivo? Por que será que todo o povo ignorante, o povo que não era dotado de conhecimento da lei, eles iam acolhendo as palavras do Senhor com muita humildade, com sede, ao ponto do próprio simples pescador Pedro dizer: para onde iremos, Senhor? Para quem iremos escutar palavras de vida eterna? Ao contrário, os fariseus e os doutores da lei, os escribas, dotados de estudos das minúcias da lei, dos detalhes de como cumprir os mandamentos, por terem adulterado a lei, incrivelmente, quando Nosso Senhor aparece, dando a eles a oportunidade de voltarem e arrependerem-se, se fechavam cada vez mais e não acolhiam as palavras do Nosso Senhor. Como vos disse, o remédio que eles encontraram foi só um. Além de se fechar as palavras do Nosso Senhor, tentar sempre contrapô-lo, nunca conseguindo, mas querendo até mesmo matá-lo. O que se explica que as pessoas simples e o povo iletrado, o povo ignorante quanto às minúcias da lei, acolhia mais e mais as palavras de Nosso Senhor, enquanto que os escribas estudiosos e fariseus cada vez mais se fechavam à santa sabedoria. Esse mistério, meus amados queridos cristãos ortodoxos, se dá pelo seguinte motivo.
Nosso Senhor, no próprio Evangelho de hoje, respondeu essa pergunta. Aquele que deseja fazer a vontade daquele que me enviou, aquele que deseja cumprir a vontade do Pai, este escuta as minhas palavras e sabe se a minha doutrina é ou não verdadeira. Em outras palavras, nosso Senhor está dizendo-nos, se tu, ó alma, queres fazer a vontade de Deus, então acolherás minhas palavras. E aqui inicia-se o grande mistério. A princípio nós não pensamos o seguinte, como que alguém acolhe a semente da palavra de Deus? Parece que ao acolher a semente da palavra de Deus, então nasce neste homem a vontade de realizar a vontade de Deus. Não é isso que nós, pelo senso comum, nós tiramos de letra? Parece que a conclusão é essa. Aquele que recebe a palavra de Deus de bom grado, então poderá ter vontade de fazer a vontade de Deus. Não é isso que o senso comum nos diz? Infelizmente não é assim. Não é assim que acontece na ciência verdadeira e natural, dentro do organismo, na mente e no coração do homem. Meus amados cristãos ortodoxos, essa missiva é falsa. Não significa que o homem recebe a palavra de Deus e então terá disposição para realizar os mandamentos e a vontade de Deus. Isto é ao contrário. Nosso Senhor aqui respondeu no Evangelho, se desejais fazer a vontade e cumprir a vontade daquele que me enviou, então saberás se minha doutrina é ou não verdadeira. Significa que primeiro alguém deve estar desejoso de realizar a vontade do Pai. E então esse coração estará pronto para receber a palavra de Deus. Vejam que grande mistério está aqui. Explica-se, portanto, porque os fariseus negaram a santa sabedoria. Por conscientemente terem adulterado a lei, não estavam querendo fazer a vontade de Deus conscientemente. E é por isso que quando a santa sabedoria aparece, eles encarnada até. Tudo que eles estudaram apareceu na forma de um homem, de uma pessoa. E eles negaram essa pessoa. Por quê? Porque não havia nenhum desejo no coração deles de fazer a vontade do Pai. Então, automaticamente, não acolheram a semente da palavra de Deus, o próprio Deus encarnado. Estavam fechados, cegos à palavra de Deus, devido a não terem vontade de fazer a vontade de Deus. Conscientemente haviam negado a vontade de Deus, adulterando a lei de Moisés. E é por isso que quando a palavra de Deus aparecer, eles negaram. Ao contrário, o povo de Deus simples, desejoso, não sabia nem como fazer a vontade de Deus, mas tinha esse desejo. E quando apareceu alguém pregando o arrependimento, pregando o reino dos céus, por estar desejosos de cumprir a vontade de Deus em suas vidas, então o seu coração estava apto para receber e reconhecer a Águia Sofia, a santa sabedoria de Deus. Agora perguntemos-nos, da onde vem, se é então esse mistério, as coisas tornam-se mais terríveis para nós, diante desse mistério. Se o fator que auxilia e incube alguém de receber a palavra de Deus e acolhê-la é desejo de cumprir a vontade de Deus, a coisa para nós ficou mais complicada. Como é então que alguém vai ter esse desejo de cumprir a vontade de Deus, para que o desejo de cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus, abra no coração do homem um espaço para acolher a semente da Boa Nova? Aqui, novamente, nossos santos teófilos padres para nós tecem esse mistério e desvendam-nos o que está por detrás de tudo isso. Se a consequência para que alguém possa finalmente viver esse mistério está na seguinte questão: para que alguém possa, como disse nosso Senhor no Evangelho, se escutais as minhas palavras, reconhecereis de que o Pai me enviou. Se desejais fazer a vontade daquele que me enviou, nisso reconhecereis se minha doutrina é ou não verdadeira. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, da onde vem o desejo de cumprir a vontade de Deus, para que a semente da Boa Nova germine em nós? Nossos santos padres nos ensinam que isso tem a ver com a nossa consciência. Se o homem, diz nossos santos padres, não escuta a voz de Deus dentro dele, porque a consciência não é como se fosse a voz de Deus no homem, como nos ensinam nossos santos padres. A consciência é a própria voz de Deus e o homem. E aqui o mistério começa a revelar-se. Todo aquele que escuta a sua consciência, mesmo que às vezes nós nem entendemos porque alguma coisa dentro de nós está apontando rápido o alarme, tal coisa é certa, tal coisa é errada.
Todo homem, em qualquer época, em qualquer nação, em qualquer cultura, recebeu de Deus a sua própria voz dentro do homem, que é a consciência. E a consciência é a própria voz de Deus. E todos os homens pagãos, de qualquer religião, de qualquer tempo, cultura ou espaço, dentro de sua mente, dentro de seu ser, possuem a consciência que os aponta sempre para o que é certo e para o que é errado. A prova disso, que os ateus muitas vezes dizem que isso é bobagem. Perguntamos aos ateus, ok, tudo bem, se a consciência não existe, não é a voz de Deus, diga-me, é lícito matar? E todos os ateus dizem, não, realmente, pela nossa concepção, porque não querem nem dizer a palavra consciência, matar é algo errado. E quanto a roubar? Também. E quanto, por exemplo, a sequestrar, a assassinar? Tudo isso responde que isso é errado. E perguntamos aos ateus, mas quem vos ensinou que isso é errado? Não, isso não necessita, é um senso comum. Todos sabemos o que é certo e errado. Todos sabemos o que é certo e errado. Até os ateus dobram-se diante disso e reconhecem então que todos possuem a lei natural, a chamada lei da consciência, na qual todo ser vivo, racional, sabe o que é certo e o que é errado. E nossos santos padres nos dizem, se o homem não é capaz de escutar a voz de Deus dentro dele, é claro que tão pouco será capaz de escutar a voz de Deus fora, quando a palavra de Deus é anunciada a este homem. Quando a ortodoxia é apresentada a alguém, há um pressuposto para que essa pessoa tenha um espacinho em seu coração para acolher de bom grado a pregação da boa nova. Significa que essas pessoas escutavam o máximo que podiam ou não a sua consciência. E muitas vezes escutar a consciência não significa que estamos entendendo bem o que estamos fazendo. Às vezes nossa consciência nos diz, tal coisa é errada, não faça. Ou tal coisa é certo, faça-o. E nós, às vezes, na ignorância, nós nem entendemos por quê. Só vamos entender mais tarde. Mas a nossa consciência sempre nos diz, isso é certo ou isso é errado. E devido a essas questões, se nós escutamos a nossa consciência, executamos o certo ou o errado conforme a escutamos. Às vezes, muitas vezes, nem entendendo tal coisa. Mas quando vamos dando sim a este certo ou errado, as coisas vão se mostrando com o tempo mais claras para nós. Porque quanto mais escutamos na consciência, mais a voz de Deus vai iluminando o homem. E mais ele pode ter o conhecimento da verdade aberto dentro dele. Agora o contrário também ocorre. Quando o homem vai negando a sua consciência vai perdendo esse poder de picar e incomodar o homem para o que é certo ou errado. Até que chega um ponto onde a consciência do homem já está tão petrificada, tão obscurecida, que ele passou a ser cego em sua consciência e ele já não mais distingue o que é certo e errado. Não porque ele não tivesse isso dentro dele, mas é porque de tanto não escutar a voz de Deus, ele escolheu livremente estar surdo para a voz de Deus dentro dele. E foi isso que os fariseus fizeram. Conscientemente negaram a verdadeira doutrina de Moisés, a adulteraram para benefício próprio. E os escribas da mesma maneira faziam o mesmo. E é por isso que quando a sua consciência esteve diante de Cristo, estavam tão obscurecidos e cegos que resolveram matá-lo. Não havia nenhum fruto no coração deles para com a pregação da palavra de nosso Senhor. Ao contrário, o fruto era apenas ódio, inveja, vingança e assassinato. E essas pessoas, por isso, mais tarde, induziram o povo a gritarem, crucificam, crucificam. Enquanto que o povo simples, as mulheres mirófilas, como vimos, acolheram a boa nova e a levaram para dentro do coração, porque por algum motivo escutavam, tanto quanto podiam, as próprias consciências. É aqui, meus amados cristãos ortodoxos, que está um grande mistério. É por isso que quando o homem para de escutar a sua consciência, chega um tempo que ainda que ele seja batizado, e aqui atenção, hoje, onde nós estamos aqui agora reunidos, por algum motivo escutamos a nossa consciência algumas vezes. E é por isso que nós, por exemplo, somos batizados, alguns outros são catecúmenos, e nós em algum momento estávamos escutando a nossa consciência quando Deus aproveitou naquela época e nos deu o batismo. Só que o tempo passa, as tentações vêm, as paixões também. E nem sempre nós escutamos a nossa consciência, nem sempre temos a força de escutá-la. E aí passa uma inversão de valores e corremos um grande risco. Quando nós mesmos batizados não irrigamos a fé que nos foi dada, com a consciência sempre sendo escutada, o que acontece é que, infelizmente, uma tragédia pode ocorrer. Ainda que tenhamos recebido o santo batismo e estejamos dentro do corpo de Cristo, nós ainda não estamos garantidos de morrermos dentro desse corpo.
Quando a consciência mesmo do batizado não é constantemente trabalhada e irrigada em escutar a voz de Deus dentro de si, para correr e realizar os mandamentos o máximo que possa, realizando e cumprindo os mandamentos, cumprindo os votos do batismo, pode chegar um momento onde essa consciência do dia para a noite se obscurece. E assim como o homem dormiu, ele acorda, já não querendo mais ser um cristão ortodoxo. E isso acontece, continua acontecendo. E a única coisa que, por exemplo, no meu caso pessoal, eu digo que é o que me freia muitas vezes, de não realizar as loucuras, que nossa consciência muitas vezes nos diz que não queremos, devemos fazer, mas nós somos humanos e sempre fazemos. Afinal de contas, pelo menos no meu caso, que na maioria do caso de vós, nenhum homem muda por medo de castigo. Infelizmente, duros que somos, também não mudamos por amor a Deus, porque nós nem amamos a Deus. Agora, o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, o medo de perder essa relação que hoje temos com a Igreja Ortodoxa. Após o nosso batismo, o medo de um dia acordarmos e não termos mais a relação com Cristo no coração, que a Igreja Ortodoxa permite através dos seus sacramentos, o medo disso, o temor de perder essa relação com Cristo, é a única coisa que às vezes nos para e diz, tens que escutar a tua consciência. Não por medo de castigos, também não por almejar coisas grandiosas e ser santo, porque isso é besteira. Quando nós estamos voltados para o nosso ego, nenhum de nós para pensar nessas coisas. E às vezes não é questão de ego, às vezes é questão de nossa própria vida e as circunstâncias que nós somos. E quem somos, e o autoconhecimento nesse momento nos ajuda demais a aceitarmos quem somos e partir para trabalhar de quem somos e não criando ilusões de quem nós não somos. Nem imaginando mais santos do que somos, nem tampouco desesperados em pecadores que nunca podem mudar. Nesse ponto, o autoconhecimento é a chave base para que o homem possa parar e finalmente olhar em sua consciência e segui-la. Seguir a voz de Deus, a própria voz de Deus na consciência do homem. Que volta a dizer, a consciência não é como se fosse a voz de Deus. É, diz nossos santos padres, a própria voz de Deus. E se essa voz, a palavra de Deus, é escutada dentro do homem, é claro que por fora, quando toda a energia de Deus, através da pregação dos sermões, do Evangelho, das explicações patrísticas, bater na porta do coração, nós reconheceremos que aquela mesma voz que falava dentro de nós é a mesma voz que está agora falando por fora, através da revelação e da visão divina. Através dos sermões, através das explicações patrísticas. E então fará sentido. É por isso que se explica que algumas pessoas leem os santos padres e não entendem nada. É porque a sua consciência também está obscurecida, porque por algum motivo não sondam, através do autoconhecimento, a maneira, não dialogam dentro de si com Deus, tampouco lograrão dialogar com Ele por fora, através da revelação e das energias que Ele pode levar ao homem, através do seu poder maior, de sua santa sabedoria, através de leituras, de sermões, de pregações e toda a exposição para com a sã doutrina. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, nesta festa de hoje de meio Pentecostes, o meio Pentecostes, fujamos de uma vida tíbia, uma vida morna, que às vezes escuta e às vezes não há consciência. Porque se nós somos batizados, isso estará colocando em risco o tempo que nós temos de fé ortodoxa. Pode ser que algo aconteça no prejuízo da mutabilidade humana. E acordemos um dia, deitemos ortodoxos e acordemos sem nenhuma vontade de manter-nos nessa fé. Porque esta mesma fé que foi dada ao homem quando ele seguia a sua consciência e foi dado o batismo, se isso não é irrigado com o constante cumprimento dos mandamentos, seguindo a consciência, cumprindo o sábado, acontece que, do dia para a noite, essa fé pode ser tirada de nós e essa relação que temos com Cristo, essencialmente na ortodoxia, exclusivamente na ortodoxia, porque não há relação com Cristo íntima que aquece o coração, essa relação inefável, esse afago que o Senhor diz, vinde a mim, vós que sois cansados e fadigados, porque o meu jugo é suave e uma farda é leve. Essa experiência mística ninguém tem fora da ortodoxia. E o medo de perder essa relação com Cristo é o que faz com que corramos para escutar a nossa consciência. E nesse temor de perder a fé, essa relação com Cristo, é que passamos a tentar, portanto, voltar, recomeçar do zero o nosso arrependimento e escutar a voz de Deus dentro de nossa consciência. É escutando a nossa consciência que nós vamos ter vontade de fazer a vontade do Pai. E quando temos vontade de fazer a vontade do Pai, então a semente da palavra de Deus, a boa nova, é acolhida pelo coração humano. Que grande mistério, recapitulando, está para nós revelado na festa de hoje de meio Pentecostes, pelo próprio Evangelho de nosso Senhor e do Salvador, Jesus Cristo.
Aquele que deseja fazer a vontade do Pai, esse reconhece a minha doutrina e sabe se ela é ou não verdadeira. Portanto, a vontade, a aceitação da palavra de Deus não vem daquele que escutou essa palavra. Ao contrário, escutar essa palavra e acolhê-la dependerá da vontade de fazer a vontade de Deus, e isso se dá por primeiro seguir a própria consciência. Não caiamos nesse truque de que primeiro um dia Deus vai nos fazer o milagre de ter a sua fé inefável e inquebrantável. E aí teremos vontade de fazer a vontade de Deus. Negativo, é ao contrário. Primordialmente e antecipadamente corramos para fazer a vontade de Deus, seguindo nossas consciências. E então, cada vez mais, Deus dilatará espaço no nosso coração para acolher constantemente a santa sabedoria de Deus, esta festa maravilhosa que hoje nós comemoramos. Que disso, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos, não só hoje, mas também para toda a vida eterna, da Jerusalém Celeste, dotados da santa sabedoria de Deus, sua sabedoria que é viva, incriada, eterna e hipostática do Pai, para todo sempre. Amém. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Christos aneste. Alitos anest. Christos Vascrissi. Vaishno Vaskris.